Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Com muito prazer me dirijo até você para transmitir ao teu coração uma palavra que possa trazer a você paz, fé e sabedoria. Eu quero me dirigir a você com uma palavra que está escrita no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 10, que nos diz a palavra de Deus. Então Daniel, quando soube que a escrita estava assinada, entrou em sua casa, orou, e havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes o dia punha-se de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como também fazia continuadamente. Amém. Queridos irmãos, nós entendemos a gloriosa palavra de Deus. O livro de Daniel, um dos livros mais lidos da Bíblia Sagrada, um dos mais admirados, é um livro que nos traz um ensinamento muito profundo acerca de confiança e temor a Deus. Daniel, segundo a história, ele foi levado cativo no império do rei Nabucodonosor, ainda jovem. Com ele também foi outros jovens, como Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 4 homens foram os que mais se destacaram no império dos persas, no império da Babilônia. Esses homens, por muitas vezes, eles passaram por provas, passaram por, podemos chamar de um teste de fé, porque eles foram colocados em muitas provas. Os irmãos sabem a história daqueles 4 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas estamos falando de Daniel. Daniel, segundo a Bíblia, era um homem de um espírito excelente. E o que é um espírito excelente? É aquela pessoa que coloca Deus como prioridade na sua vida, que deposita em Deus a sua confiança, que deposita em Deus a sua fé e que aguarda em Deus os resultados positivos da sua oração, porque Deus, ele não deixa de abençoar aqueles que confiam. A Bíblia, ela é bem clara quando ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O jovem Daniel, ele passou por muitas provações durante a sua jornada ali na Babilônia. Porém, ele não vivia no meio dos cativos, os escravos. Ele habitava no palácio. Quando houve esse episódio com Daniel tinha exatamente 80 anos de idade. Daniel passou pelo império de Nabucodonosor, depois pelo império do seu filho, Belsazar, e agora no império de Dário. Dário, segundo a Bíblia, era muito amigo de Daniel. E quando aqueles homens que invejavam Daniel, olha, a inveja é uma coisa muito séria. Você não acha que tem alguém que inveja você porque você é servo de Deus? Você não acha que aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, tem pessoas que não observam a sua vida e não invejam você de alguma forma? Alguns olham para você e tem uma inveja santa. Existe inveja santa, pastor? Sim. Tem pessoas que invejam você e procuram imitar você, procura viver como você vive, procura se comportar como você se comporta, procura fazer aquilo que você faz. Então isso é uma inveja santa. Quando nós admiramos uma pessoa, invejamos os feitos de uma pessoa que faz o que é bom, o que é bem, essa inveja, ela se torna uma inveja santa. Mas existem aquelas pessoas que invejam você e te odeia pelo seu comportamento, pela maneira como você fala, como você vive, como você se veste, pela maneira como você se comporta na sua faculdade, no seu trabalho, né? Aonde você convive, você se torna uma pessoa admirável. E algumas pessoas não gostam de você porque você não se iguala àquelas pessoas. Daniel, ele causou inveja naqueles homens que eram os grandes
da Babilônia, porque ele era um homem que se destacava, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E os homens procuravam a ocasião para condenar Daniel, para pegar Daniel no fracasso, mas Daniel não fracassava na sua jornada. A vitória está em não fracassar. A vitória está em você passar pelas provas, pelas dificuldades, pelas perseguições. A vitória está quando você persevera com qualidade, quando você não perde o seu equilíbrio emocional, quando você mantém a sua postura de servo, de representante do céu, através de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a história diz que Daniel, ele soube daquele decreto. Havia uma lei que tinha sido feita pelos grandes. A Bíblia diz que os prefeitos, os presidentes, os governadores, os conselheiros, os grandes da Babilônia, eles buscavam ocasião para condenar Daniel e não achavam. Então o que eles fizeram? Bom, já que nós não temos como pegar Daniel no fracasso, nós vamos pegar ele na própria lei do Deus dele. Nós vamos pegar Daniel no fracasso da lei do seu Deus. Então eles criaram um projeto, criaram uma lei, que durante 30 dias ninguém adorasse outro Deus, senão ao rei. Ora, aqueles homens, eles fizeram uma lei que agora tinha que adorar o rei, adorar o homem. E esse decreto foi à presença dos conselheiros, e os conselheiros acharam bem, porque ia exaltar o rei, ia engrandecer o rei. O rei ia se sentir honrado com esse decreto. Adorar só a mim? Ah, não, tá bom, esse projeto está muito bom. Então levaram o projeto à presença do rei. O rei achou bem aos seus olhos aquele projeto e assinou aquele projeto, que no espaço de 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus senão o Deus de Daniel. Daniel, porém, quando soube do edito, do escrito que havia sido assinado pelo rei, o rei assinou aquele documento, selou com o seu anel. Era como se o anel como se fosse o carimbo de hoje. Havia um papel de seda, havia um papel bastante flexível, que no anel do rei havia alto relevo na sua escritura. Então, quando o rei apertava o seu anel sobre aquele papel, ficava o carimbo do rei em alto relevo, em baixo relevo sobre aquele papel. Assim o rei selou aquele documento entrou em vigor em toda a província da Babilônia, em toda a região da Babilônia. Aquele documento entrou em vigor, que durante 30 dias ninguém poderia adorar a nenhum Deus, a nenhum homem, senão ao rei. Quando Daniel tomou conhecimento daquele edital, daquele documento, daquela escritura, a Bíblia diz que Daniel imediatamente foi para a sua casa, entrou no seu quarto e orou a Deus. Daniel não se abalou. Aleluia. Não se abala aqueles que confiam em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estás abalado com alguma coisa, meu irmão, minha irmã? Alguma coisa está afligindo a tua vida? Alguém está te perseguindo? Alguém fez projeto contra a tua vida? Eu quero te dizer que Deus é contigo e que nenhum projeto contra ti vai prosperar. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra o servo de Deus prospera. Glória ao nome de Jesus. Daniel, ele não perdeu a sua postura de servo. Ele não temeu. Ele não teve medo desse projeto, desse documento, dessa reunião, dessa assinatura. Daniel não temeu a nada, porque Daniel sabia que o Deus que ele servia ia tomar uma providência. Amém? Deus vai tomar uma providência sobre a tua vida. Deus vai tomar uma providência sobre a tua vida. O que está acontecendo na tua vida hoje, é hoje. Deus está assinando a tua vitória. Deus está assinando o decreto contra aqueles que pelejaram contra
contra ti, que está pelejando contra a tua vida, Deus vai tomar providência. Então não tema, porque Deus é contigo. A Bíblia diz que havia janelas abertas para a banda do norte, para a banda de Jerusalém. Doniel acostumava a orar naquele cantinho, com a janela aberta para o norte, aberta para Jerusalém, porque foi de lá que ele veio. Doniel sonhava voltar para a sua terra. Doniel sonhava a tornar a sua origem, a regressar à sua casa, mas Doniel não perdeu sua postura de servo, continuou firme, orando e buscando a Deus no seu lugar preferido, com a janela aberta para Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que há uma janela aberta para Jerusalém. Não esqueça, está sendo perseguida, estás passando por prova, por tribulações, há uma janela aberta para Jerusalém. Isso quer dizer que há um escape para a tua vida. Quando a Bíblia revela que Doniel orava com a janela aberta para Jerusalém, está dizendo que há uma porta de escape para a tua vida, para o teu problema. Doniel estava orando ali, como era de costume, 3 vezes ao dia Doniel dobrava o seu joelho, orava a Deus, e aqueles homens que fizeram aquele projeto, aqueles homens que queriam pegar Doniel, realmente conseguiu, em parte. Foram até o quarto de Doniel, porque Doniel, ele habitava no palácio. Doniel não habitava na sua casa. Doniel tinha um quarto no seu palácio, onde ele morava, onde ele habitava. E a morada ao palácio, as pessoas que convivem no palácio têm acesso a todos os quartos. E quando aqueles homens chegaram à casa de Doniel, no quarto de Doniel, Doniel estava orando a Deus, buscando a Deus. Nada melhor do que buscar a Deus na hora da perseguição, na hora do problema. Aqueles homens observaram Doniel orando e levaram a notícia ao rei. E chegaram para o rei e disse: ó rei, vive eternamente. Olha aí a palavra, né? Já massageando o ego do rei. Ó rei, vive eternamente. Tu não assinaste um documento que no prazo de 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus, nem adorar outro homem senão a ti, ó rei. O rei disse: sim, eu realmente assinei esse documento, realmente eu selei com o meu anel, mas há um homem no palácio que não está obedecendo a tua lei, não está obedecendo o teu mandamento. E quem é este homem? Doniel, a quem tu constituísse sobre todos os negócios do palácio. Aleluia. Doniel não era qualquer um. Doniel era um homem de confiança do rei. O rei havia constituído Doniel sobre muitos dos negócios do palácio. Doniel estava acima dos grandes. A Bíblia diz que Doniel era um príncipe dos grandes. Ou seja, Doniel tinha poder sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre os presidentes. Doniel estava acima das maiores autoridades daquele império. Então, quando falaram para o rei que era Doniel que estava desobedecendo a ordem real, a Bíblia diz que o rei se entristeceu, porque o rei gostava de Doniel. Porque o rei gostava de Doniel? Porque em Doniel havia um espírito excelente. Doniel era um homem obediente a Deus. Doniel fazia as coisas que agradavam ao seu Senhor, né? Então, com isso o rei se entristeceu. Mas como ele tinha assinado um decreto, como o rei havia assinado aquele documento, não podia revogar. Porque a lei imperial, a lei dos impérios, ele, quando assina um documento, ele não volta atrás. Não é que nem a nossa lei, que hoje se faz um projeto, amanhã tem aquela emenda. Não está dando certo. Essa lei está ultrapassada. Essa lei não está boa. Então há uma emenda, chamada de emenda, né? Naquela época não. Quando os homens faziam um projeto, estava feito. Quando os homens criavam uma lei, estava criado, tinha que obedecer. Era obrigação obedecer aquela lei, não se podia revogar aquela lei. Então a Bíblia diz que o rei ficou triste. O rei se entristeceu porque amava
a Daniel. Sabia que Daniel vinha de uma linhagem dos seus pais, obedecendo aos seus pais, como obedeceu e foi destaque pelo seu comportamento, pela sua sabedoria de Deus em revelar sonhos e interpretações de sonhos ao rei Nabucodonosor e ao rei Dário, como também interpretou aquela mão misteriosa que escrevia na parede, dando a sentença do próprio Belsassar. Daniel havia um espírito excelente, um espírito que interpretava, um espírito que revelava os mistérios de Deus. E por sua vez, o rei Dário temeu a colocar Daniel na cova dos leões, mas ele tinha assinado um decreto e não podia revogar. Então, tristemente, o rei mandou chamar a Daniel. Daniel foi levado à cova dos leões e foi jogado na cova dos leões, como tinha sido feito o edito assinado pelo rei. Mas o rei disse: Daniel, olha a confiança do rei. Será que há fé também no ímpio? Será que há fé também no incrédulo? A Bíblia nos dá uma imagem aqui que havia fé no rei Dário. O que o rei disse para Daniel? Daniel, ao Deus que tu serve, aleluia, Ele vai te livrar dos leões. Ele vai te livrar da boca dos leões. Glória a Jesus. Daniel foi levado. Deus permitiu Daniel chegar até a cova dos leões. Deus não queria livrar Daniel da cova dos leões. Deus não queria livrar aqueles jovens da fornalha. Deus queria livrar aquele jovem na fornalha. Deus quis livrar Daniel na cova dos leões. Se você está passando por alguma luta, não vê resposta, não se preocupe, porque Deus não quer livrar você da situação que você está vivendo, não. Deus quer dar vitória a você na situação que você está passando hoje. Quando você pensar que não há mais solução, Deus aparece e mostra que Ele é Deus na tua vida e mostra que é Deus para te abençoar. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que trouxeram Daniel, colocaram sobre aquela cova, e aquela cova, ela tinha uma abertura. Alguns historiadores dizem que a abertura daquela cova, havia alguns degraus até chegar à parte principal, e dali os prisioneiros que eram condenados à morte era descido por um cesto. Havia um cesto e havia ali uma manivela que as correntes desciam os prisioneiros até a cova onde estava o leão embaixo. Era uma espécie de caverna, mas em cima tinha uma abertura. E Daniel foi colocado sobre aquele cesto e foi descido até onde estavam os leões. É interessante, amados irmãos, que alguns historiadores relatam que aqueles leões, e nós podemos entender isso aí claramente pela ferocidade dos leões, que antes que o cesto, a Bíblia também relata, que antes que o cesto chegasse no solo, os leões já disputavam sua presa, porque não era apenas um leão nem dois, era muito dos leões que se reproduzia ali, que era alimentado dali com carne, mas quando havia um evento dessa natureza, então deixava os leões alguns dias com fome para colocar os prisioneiros ali, e era devorado pelos leões. Então aqueles leões, ele disputava sua presa, não era um leão, era muitos dos leões ali. E quando o cesto descia até o solo, antes de chegar no solo, os leões pulavam. Os leões, para quem não sabe, têm a capacidade de pular até 5 metros para alcançar a sua presa. E eles devoravam a sua presa no ar, antes que eles batessem no chão, antes que aquelas pessoas, aqueles prisioneiros chegassem no chão, eles já eram destruídos, já eram totalmente destruídos pelos leões. Daniel desceu com muita fé em Deus. Daniel desceu, chegou até o solo, ali ele saiu do cesto, o cesto subiu de novo, aqueles homens rodaram a manivela, trazendo o cesto até
a parte superior da caverna, Daniel ficou ali à deriva aos leões. Mas ele não estava só. Você não está só nessa luta. Eu quero dizer que nessa luta Deus é contigo. Eu quero dizer que tu está passando por essa prova, Deus está contigo nessa prova. Que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar o quadro da tua história, que vai ser escrito uma nova história na tua vida, que Deus está hoje fechando a página dessa história e escrevendo uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos relata que Daniel ficou ali à deriva, aos leões, mas Daniel tinha um espírito excelente. O rei voltou para casa. A Bíblia diz que durante a noite o rei não permitiu que fosse tocado instrumento. O rei Dário não escutou música, não queria que ninguém trocasse os instrumentos perto dele. Não comeu, não se alimentou e fugiu o sono. A Bíblia diz que ele deitou, mas fugiu o sono da sua vida. Ele não conseguiu dormir. Passou uma noite em claro, pensando no seu amigo que tinha sido deixado na cova dos leões. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que pela manhã, oh aleluias, pela manhã cedo, o rei Dário se dirigiu até a cova dos leões e chamou pelo seu nome: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, se dá e ainda estás com vida, o teu Deus te livrou da cova dos leões. Aleluias. É ver que eu estou vendo a voz do rei gritando na boca da cova, na boca da caverna: Daniel, Daniel. Aquela voz soou com ecos dentro da caverna. Daniel, eu creio que Daniel fez silêncio por alguns segundos e dizendo: é o rei que está aí. E aí Daniel respondeu: viva o rei eternamente. O Deus que eu sirvo me livrou da boca dos leões. O Deus que eu sirvo não achou culpa nenhuma em mim. O Deus que eu sirvo, ele viu que eu sou inocente diante de ti, ó rei, e me livrou da boca dos leões. Aleluias. A Bíblia diz que o rei mandou trazer Daniel para fora. Mas como pode, irmãos? Se você for pensar, como pode? Leões famintos, muitos leões, não sabemos o número de leões, mas muitos leões que se reproduziam ali e era alimentado ali. Não causou dano algum a Daniel. Por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo, Deus enviou um anjo até a cova dos leões e guardou Daniel da boca dos leões. Então veja bem, existe a lei do Criador para a criação. Existe a lei do Criador para a natureza. Então toda a natureza, toda a criação, ela é regida por uma lei de Deus. Então o enviado está à altura do que enviou. Ou seja, o anjo que estava com Daniel estava representando Deus. E a criatura conhece o Criador. Os leões conhecem o seu Criador, que é Deus. Então não podia causar dano algum a Daniel, porque o enviado está na altura do que enviou. O anjo estava ali representando Deus. Não havia como os leões fazer nenhum mal a Daniel. Amém? Então o Deus que nós servimos, ele é assim. Ele envia anjos para dar livramento ao seu povo. Ele envia anjos para dar vitória ao seu povo. Ele é um Deus que ele não perde batalha. Ele é um Deus que não deixa você ser derrotado, porque ele é um Deus que não perde batalha. Então, meu querido, a Bíblia diz que Daniel foi trazido de volta ao palácio. E provavelmente Daniel relatou como foi a sua noite. A Bíblia não diz, mas na intimidade que ele tinha com o rei, relatou o comportamento, contou que os leões ficaram mansinhos, que os leões se deitaram. Eu acho que contou todos os detalhes. Rei, foi assim, os leões se deitaram lá, ficaram quietinhos. Os leões não fizeram nenhuma ameaça contra mim. E eu passei a noite tranquilo, sem problemas. Então o rei disse: então vamos fazer o seguinte, vamos trazer os homens que criaram essa lei, que fizeram esse projeto.
E a Bíblia diz que trouxeram aqueles homens que criaram o projeto contra Daniel, juntamente com seus filhos, com suas esposas. Meu irmão, que tristeza, não é? Ali foi embora os culpados e também os que não eram culpados, porque os filhos nada tinha a ver, a esposa nada tinha a ver, mas pela culpa do pai, toda a família foi destruída. A Bíblia diz que trouxeram aqueles homens, suas famílias, filhos e esposa, e foram jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes que o cesto tocasse na terra, os leões pularam e destruíram aquelas vidas. Mas o nome de Deus foi glorificado na vida de Daniel. Então, se você é uma pessoa que está passando por dificuldade, por perseguição, alguém te está perseguindo, creia no Deus de Daniel, no Deus que criou os céus e a terra, porque Ele vai te livrar dessas tentações, Ele vai te livrar dessas perseguições, Ele vai te livrar da cova dos leões, como livrou a Daniel. Meus queridos irmãos, que Deus continue te abençoando, porque abençoado você já é. Abençoado você já é. Que Deus continue te abençoando. E tenha certeza que a vitória é certa. Nós queremos dizer a você que nós estamos à sua disposição, a nossa congregação Adebrais aqui no conjunto Lenita Vilela, no Trapiche da Barra. Estamos ali pela misericórdia de Deus, representando o nosso pastor estadual, pastor Jackson Balbino, homem de Deus, homem que Deus tem levantado para fazer a obra aqui em Alagoas. Quero dizer para você que Deus está fazendo na Adebrais o extraordinário. Os nossos cultos é na quarta, sexta e domingo, em todas as congregações, capital interior. E na sede, os cultos é na terça, quinta e domingo. Terça-feira nós temos o ciclo de oração, ali à tarde, onde Deus está abençoando poderosamente. São muitos testemunhos, são muitos milagres que Deus tem operado através da vida das servas de Deus que estão ali fazendo o trabalho do ciclo de oração. E à noite, na terça-feira à noite, o grande ensino da palavra de Deus com o pastor Jackson Balbino. Estamos vivendo o extraordinário de Deus. Quer viver o extraordinário de Deus? Procura uma das Assembleias de Deus, Ministério Madureira Adebrais, em todo o estado de Alagoas e capital. Você vai ser abençoado. Deus te abençoe poderosamente. Um abraço a todos que nos acompanham pelo Facebook. E a paz do Senhor seja com todos. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Onde você estiver, se você está com a enfermidade, coloca a mão no seu coração ou na sua cabeça. Se você alcançar o lugar da enfermidade, eu quero orar pela sua vida agora. Fecha teus olhos onde você estiver. Apresenta aí uma peça de roupa, apresenta uma foto da tua família aí, de um filho, de um parente, que nós vamos orar pela tua vida agora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de transmitir a tua palavra de Deus através do Facebook, Senhor. Deus, queremos abençoar todo lar, cada casa onde a minha voz está chegando. Senhor, nós te pedimos que o Senhor repreenda toda enfermidade agora que está na vida dessa pessoa, a enfermidade na coluna, a enfermidade nos ossos, a enfermidade nos rins, no coração, a enfermidade na medula, esses nódulos, ó Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, vai embora o câncer, vai embora toda enfermidade alojada no corpo, no sangue, nos nervos, aonde estiver alojada, da ponta do pé até a cabeça, nós repreendemos esse mal agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que esse espírito imundo seja liberto da vida dessa pessoa, essa pessoa que está sendo agora isolada na casa, no quintal da sua casa, essa pessoa que está sendo isolada agora. Deus está me mostrando uma pessoa isolada no quintal da sua casa, vivendo isolada,
com o espírito que atormenta. Nós repreendemos agora, nós libertamos agora pelo poder de nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa pessoa seja liberta, que essa pessoa agora chame os seus familiares e peça para tomar banho, para se alimentar, porque está liberta agora em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eterna consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com eles permaneça para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Vai na paz em nome de Jesus.